Neste vídeo vou te falar os 10 pontos que estão influenciando na queda da população de Salvador. Aproveite e confira se você já está inscrito no canal para não perder nenhum dos vídeos. Panorama geral de Salvador. História. População. Atual e importância histórica de Salvador, além de sua perda populacional recente de 9,6% nos últimos 10 anos. E tem mais coisas legais sobre Salvador que você precisa saber. Além de toda a história e cultura, a cidade tem uma ligação muito forte com a diversidade. Salvador é considerada a capital cultural do Brasil e é um dos lugares com a maior influência da cultura africana fora da África. Isso dá um toque especial em tudo: na música, na dança, na comida e até na religião. Agora, falando mais sobre a história, você sabia que Salvador foi um grande centro econômico durante o período colonial? Isso porque tinha um dos portos mais movimentados, por onde passavam produtos como açúcar, ouro e outros bens importantes da época. Por isso, a cidade era o coração do Brasil. Mas, com o tempo, outras cidades começaram a crescer e Salvador perdeu o posto de capital do Brasil em 1763, quando o Rio de Janeiro assumiu o lugar. Mesmo assim, Salvador continua sendo uma das cidades mais importantes do país. Ela carrega toda essa história em suas ruas, praças e monumentos, que hoje atraem turistas do Brasil e do mundo. Lá em 2010, Salvador tinha mais de 2,7 milhões de pessoas e atualmente possui aproximadamente 2,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Mas por que isso aconteceu? Bom, existem algumas razões. Uma delas é que muitas pessoas estão se mudando para cidades menores ou até para outros estados, em busca de mais qualidade de vida. Lugares menores costumam ser mais tranquilos, com menos trânsito, menos poluição e, às vezes, até mais baratos para viver. Outro motivo é que algumas pessoas vão para outras cidades próximas, como Lauro de Freitas ou Camaçari, que ficam na região metropolitana de Salvador. Essas cidades cresceram bastante nos últimos anos porque oferecem novas oportunidades de trabalho e moradias. Além disso, problemas como falta de empregos, violência em algumas áreas e dificuldades de acesso aos serviços públicos também podem influenciar a decisão das pessoas que saem da cidade. Mesmo assim, Salvador continua sendo uma das cidades mais importantes do Brasil. É um lugar cheio de cultura, história e alegria, que atrai milhões de turistas todos os anos. Quem mora lá tem orgulho da cidade, e ela ainda é um dos maiores símbolos do nosso país. Então, mesmo com essa perda populacional, Salvador segue forte e cheia. Histórico de crescimento econômico e industrialização, a importância de Salvador como primeira capital do Brasil, o papel da cana-de-açúcar, o porto natural e a industrialização tardia na década de 1960-70. Vamos falar sobre como Salvador cresceu economicamente e se tornou uma cidade tão importante? É uma história bem interessante e cheia de mudanças. Lá no comecinho, Salvador era o coração do Brasil colonial. Sabia que foi aqui que começou o comércio do açúcar, um dos produtos mais importantes naquela época? Salvador tinha um dos maiores portos do Brasil e muitos navios paravam lá para levar açúcar para a Europa. Isso faz com que a cidade seja muito rica e, com o tempo, Salvador foi crescendo e mudando. Além do açúcar, surgiram outros negócios, como o comércio de ouro e diamantes. A cidade também ficou conhecida por ser um grande centro cultural e religioso, com igrejas e festas que depois, lá pelo século XX, Salvador começou a se industrializar, o que quer dizer que surgiram fábricas e grandes empresas. Uma das áreas mais importantes foi a criação do polo petroquímico de Camaçari. Depois de tantos anos de crescimento e transformações, Salvador se tornou um lugar cheio de contrastes interessantes. Por um lado, tem sua história colonial, super marcante, que ainda pode ser vista nas ruas do Pelourinho, nas roupas antigas e no Porto, que foi o centro de tudo nos primeiros anos do Brasil. Por outro lado,
a cidade também poderia entrar na era moderna com tudo. O polo industrial de Camaçari, que começou na década de 1970, foi um divisor de águas. Esse polo trouxe fábricas gigantes, especialmente do setor petroquímico, ou seja, empresas que trabalham com produtos derivados do petróleo, como plásticos e químicos. Ele não só gerou muitos empregos, mas também colocou Salvador no mapa como um lugar estratégico para a indústria no Brasil. Além disso, Salvador também cresceu como um polo de serviços. Hoje, há grandes shoppings, universidades e hospitais que atendem não só quem mora na cidade, mas também pessoas de toda a Bahia. O turismo, claro, é um dos motores mais fortes da economia, com milhões de pessoas visitando a cidade todo ano. Imagina só, turistas do mundo inteiro vão até Salvador para curtir o carnaval, as praias, a comida e a energia única do povo baiano. Mas, como em toda cidade grande, Salvador enfrenta alguns desafios. Apesar de ser industrializado e ter uma economia forte, ainda há desigualdade social e nem todos os bairros têm as mesmas oportunidades. Por isso, o crescimento da cidade precisa continuar sendo planejado para que todos possam aproveitar o que ela tem de melhor. Mesmo assim, Salvador é uma cidade cheia de vida, história e potencial. Ela combina um passado rico com um futuro cheio de possibilidades. Quem mora ou visita lá sente isso em cada esquina. É uma cidade que nunca para de se reinventar e de mostrar sua força. Já imaginou viver em um lugar com tanto desenvolvimento e expansão populacional há muitos anos? Salvador era uma cidade com poucas pessoas. Nos anos 1960, viviam lá cerca de 650 mil pessoas. Isso é muita gente, mas a cidade ainda tinha bastante espaço. Com o tempo, Salvador começou a crescer rápido. E sabe por quê? Foi por causa das indústrias que começaram a aparecer. Elas trouxeram muitos empregos, e pessoas de outras cidades e até de outros estados começaram a se mudar para Salvador. É o que chamamos de migração, quando as pessoas deixam um lugar para viver em outro. Até o ano de 2010, Salvador já tinha 2,6 milhões de pessoas. É como se muitas cidades pequenas tivessem se juntado em uma só. Hoje, Salvador é uma cidade cheia de vida, com praias lindas, muita cultura e muitas histórias para contar motivos da perda de população. Crescimento desordenado, urbanização irregular, ocupação de áreas de risco, falta de infraestrutura e o déficit habitacional de 107 mil moradias. Primeiro, você sabia que nos últimos anos muita gente saiu de Salvador? Isso mesmo. O primeiro motivo é que nem sempre quem mora em Salvador consegue encontrar boas oportunidades de emprego por lá. Mesmo sendo uma cidade grande e cheia de história, algumas pessoas precisam buscar trabalho em outros estados ou regiões onde as condições sejam melhores. E quem quer mais qualidade de vida, com menos violência e mais áreas verdes? Há mais coisas sobre o crescimento desordenado de Salvador que ajudam a entender como a cidade chegou ao que é hoje. Vou te mostrar mais informações ao longo deste vídeo. Um grande problema do crescimento desordenado foi o surgimento de bairros muito distantes do centro, mas sem infraestrutura básica. Isso começou lá pelo século XX e continua até hoje. Muitos desses bairros, como Cajazeiras e Paripe, cresceram rapidamente, mas as pessoas que moram lá enfrentam dificuldades por conta da distância, falta de transporte eficiente e pouca oferta de serviços públicos como escolas e hospitais. Outro impacto foi o crescimento de favelas e ocupações irregulares. Como muitas pessoas que chegaram à cidade não conseguiram pagar por moradias formais, acabaram por se instalar em áreas de risco, como encostas ou margens de rios. Salvador tem muitas áreas assim, e isso também contribuiu para problemas como enchentes e penetração em períodos de chuva. Além disso, o meio ambiente também sofreu. Matas e áreas de preservação, como ao longo da Avenida Paralela, foram ocupadas de forma descontrolada. Muitos prédios foram construídos sem levar em conta o impacto ambiental,
o que fez Salvador perder parte de sua vegetação e aumentar problemas como o calor e a falta de calor agora. Um ponto importante: o trânsito. Salvador cresceu sem pensar muito no transporte público, o que levou a uma cidade muito dependente de carros e ônibus. A falta de planejamento urbano deixou Salvador com ruas estreitas e congestionadas em diversas áreas. Isso é um reflexo direto de como a cidade se expandiu sem pensar na mobilidade. Por outro lado, a cidade vem tentando melhorar. Projetos como o metrô, que foi ampliado nos últimos anos, e algumas reformas em bairros e áreas históricas mostram que Salvador está trabalhando para resolver esses problemas. Mas ainda é preciso muito esforço e planejamento para equilibrar o crescimento da cidade com qualidade. Com o crescimento rápido e sem planejamento, surgiram muitos bairros onde o governo não conseguiu garantir a presença de serviços básicos, como escolas, hospitais e segurança. Esses lugares acabaram ficando mais vulneráveis à violência, porque a falta de oportunidades, como empregos e educação, pode levar algumas pessoas a se envolverem com atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Além disso, Salvador tem áreas onde o acesso da polícia é mais difícil, o que aumenta a atuação de grupos criminosos. Em algumas comunidades, o tráfico domina e controla partes do território, o que acaba gerando confrontos violentos. Outra coisa que preocupa é o aumento de crimes como assaltos e roubos em bairros movimentados, como no centro da cidade e até na orla, onde turistas e moradores costumam circular. A desigualdade social na cidade também é um dos motivos da violência, porque enquanto algumas áreas são muito ricas e bem estruturadas, outras têm pouca infraestrutura e condições de vida mais difíceis. Mas é importante lembrar que Salvador também está tentando enfrentar esse problema. Programas de policiamento, como as bases comunitárias de segurança, foram criados para melhorar a segurança em algumas regiões. Além disso, projetos sociais que oferecem atividades para jovens, como esporte, arte e educação, são importantes para prevenir a entrada dessas pessoas no mundo do crime. Por outro lado, sabemos que é um desafio grande, e a violência só vai diminuir de verdade quando há mais oportunidades para todo o mundo. Isso significa investir em educação, empregos e melhorar as condições de vida nos bairros mais vulneráveis. Impacto das chuvas e vulnerabilidade social, construções precárias e a falta de planejamento urbanístico que aumentam riscos de desabamento em períodos chuvosos. Imagina que você mora em uma casinha bem simples, no alto de um morro, e está chovendo muito. A chuva vai caindo, formando rios de lama que descem pela encosta. O teto da casa começa a pingar e o chão fica todo molhado. Você olha pela janela e vê que algumas casas ao redor estão sendo levadas pela água, né? Pois é, essa é a realidade de muitas pessoas em Salvador durante o período de chuvas. Deixa eu te contar a história de Dona Maria. Ela mora em um bairro periférico de Salvador, em uma área de encosta. Quando ela chegou na cidade, não tinha muito dinheiro, então construiu sua casa onde deu, sem muita estrutura ou proteção contra desastres. Isso acontece com muita gente que não consegue pagar. Quando chega a época das chuvas, o medo toma conta da família de Dona Maria. A água que escorre pelas ruas alaga tudo. Os barrancos ficam molhados e podem desmoronar a qualquer momento. Além disso, a chuva carrega lixo e sujeira para dentro das casas, o que deixa as pessoas doentes. Isso é o que chamamos de vulnerabilidade social. Quando sabe o que deixa a situação ainda mais difícil? É que muitas dessas áreas de risco não têm saneamento básico, ou seja, não tem esgoto, drenagem ou água tratada. Isso faz com que as chuvas causem enchentes e piora ainda mais as condições de quem já vive com agora. Pense comigo, como a cidade pode ajudar? Primeiro, seria importante ter projetos de moradia para tirar as pessoas dessas áreas perigosas e colocá-las em lugares seguros. Além disso, limpar os bueiros, cuidar dos rios e criar sistemas de drenagem ajudaria a evitar enchentes. Apesar dos desafios, é muito bonito ver a força das comunidades.
As pessoas se ajudam, levantam muros, limpam as ruas e cuidam umas das outras. Isso mostra que, mesmo com tantos problemas, o povo de Salvador não desiste. Mas, claro, seria muito melhor se todos tivessem uma casa segura, onde pudesse viver sem mim e aí. O que você acha que mais poderia ser feito para ajudar essas famílias, como a de Dona Maria? Tenho certeza de que com boas ideias e união dá para fazer Salvador um lugar ainda melhor. Problemas econômicos e desemprego, ou o fechamento da fábrica da Ford em 2021, o impacto na economia e a taxa de desemprego que atinge 16,7%, a segunda maior entre capitais brasileiras. Salvador é uma cidade cheia de história, alegria e cultura, mas nem tudo são flores. Assim como outras grandes cidades, Salvador enfrenta desafios econômicos que afetam a vida de quem mora. Um dos maiores problemas é o desemprego e desigualdade social. E você sabe o que mais dificulta as coisas? Salvador depende muito do turismo. É claro que isso é bom, porque turistas do mundo inteiro vão à cidade para curtir o carnaval, as praias e o pelourinho. Mas quando o turismo vai mal, como aconteceu na pandemia, a economia da cidade sofre bastante. Muitas pessoas que trabalharam em hotéis, restaurantes e eventos ficaram sem renda, e isso impacta direto na maior parte da população. Além disso, Salvador precisa de mais investimento em educação e qualificação profissional. Tá bom, vamos continuar. Além de tudo isso que a gente já falou, tem outros desafios econômicos que afetam Salvador e explicam por que a cidade precisa de mais atenção. Por exemplo, você já ouviu falar que Salvador foi uma das primeiras capitais do Brasil? Lá atrás, na época colonial, ela era super importante para o comércio. Só que ao longo do tempo, outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro começaram a crescer mais rápido porque receberam mais indústrias, investimentos e empresas. Salvador acabou ficando um pouco para trás nesse aspecto, e isso impactou bastante. Outro ponto é que Salvador depende muito de setores como o turismo e o comércio, que são sensíveis às mudanças. Quando algo ruim acontece, como crises econômicas ou pandemias, essas áreas sofrem primeiro. Isso deixa a cidade vulnerável porque ela não tem tantos outros tipos de indústrias para equilibrar a economia. Agora pense comigo, por que isso é um problema? E tem outro desafio importante: a infraestrutura. Apesar de todos esses desafios econômicos, Salvador tem muitas qualidades e oportunidades que podem ajudar a cidade a crescer. Uma coisa incrível é o talento e a criatividade das pessoas que moram lá. Mesmo com as dificuldades, muitos soteropolitanos encontram formas de trabalhar e sustentar suas famílias. Desde vendedores de acarajé até músicos e artesãos, o povo de Salvador é conhecido por sua garra e inovação. Outro ponto positivo é o potencial do turismo. Salvador tem praias lindas, um centro histórico que é Patrimônio da Humanidade, pela Unesco, e eventos culturais como o Carnaval, que atrai turistas do mundo inteiro. Se houver mais investimentos nesse setor, como melhorar a infraestrutura e garantir a segurança para os visitantes, o turismo pode gerar ainda mais empregos e ajudem a fortalecer a economia. Além disso, e tem mais uma coisa importante: projetos sociais. Primeiro, vamos pensar em educação e capacitação. Investir nas escolas, cursos técnicos e universidades é uma das melhores formas de mudar essa situação. Se os jovens de Salvador tiverem acesso a bons estudos, poderão ter mais chances de conseguir empregos melhores no futuro. E sabe o que é ainda mais legal? Existem muitas iniciativas que ensinam habilidades modernas, como programação e empreendedorismo, que podem ajudar Salvador a crescer em áreas como tecnologia. Outro ponto importante é o turismo sustentável. Salvador já é uma cidade famosa no mundo inteiro por sua história, cultura e festas, mas ainda tem muito espaço para crescer nesse setor. Melhorar a infraestrutura para os turistas, como transportes e hotéis, e preservar o patrimônio histórico, pode atrair mais visitantes. Isso gera empregos e movimenta a economia local.
Mas é importante que esse crescimento também beneficie as comunidades e proteja o meio ambiente. E tem mais: Salvador pode apostar na economia criativa. Essa é uma área que usa a criatividade para gerar negócios como música, dança, arte, moda e gastronomia. O baiano tem um talento natural para tudo isso, e com apoio, essas atividades podem crescer ainda mais e gerar renda para muita gente. Outra coisa que pode ajudar é o investimento em novas indústrias. Atrair empresas de tecnologia, energia renovável e outras áreas pode criar muitos empregos e diversificar a economia, reduzindo a dependência do turismo e do comércio. Por fim, é essencial cuidar das comunidades que mais precisam. Melhorar as condições de moradia, oferecer transporte público de qualidade e investir em saneamento básico são passos fundamentais para reduzir a desigualdade e dar uma vida mais digna às pessoas. Apesar de tudo, Salvador tem muita energia e criatividade para enfrentar os problemas econômicos e o desemprego. A cidade está cheia de pessoas batalhadoras, que encontram formas de superar as dificuldades, seja trabalhando no comércio, na cultura ou criando pequenos negócios. Por exemplo, você já viu quantas baianas de acarajé, vendedores ambulantes e artistas de rua estão espalhados pela cidade? Eles fazem parte de uma economia chamada informal, onde as pessoas fazem bico para sobreviver. Mas tem um detalhe importante: essa economia informal nem sempre é suficiente. Muitas vezes, as pessoas ganham pouco e trabalham muito, sem os direitos que um emprego formal oferece, como férias, 13º salário ou acesso à previdência. Isso faz com que, mesmo trabalhando, algumas famílias ainda tenham dificuldades para sair da pobreza. Outro desafio que Salvador enfrenta é a desigualdade. Em algumas partes da cidade, como na região do Horto Florestal ou do Caminho das Árvores, as pessoas têm mais dinheiro e oportunidades. Já em outros lugares, como nas periferias, a situação é bem diferente. Falta transporte, escolas e até saneamento básico. Essa desigualdade também reflete nos empregos, já que quem tem mais estudo e acesso a bons cursos consegue as melhores vagas, enquanto quem cresceu em áreas mais vulneráveis. Agora, o que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiro, investir na educação é fundamental. Se as crianças e jovens tiverem acesso a boas escolas e cursos técnicos ou universitários, estarão mais preparados para os empregos do futuro. Além disso, projetos que incentivam o turismo e a cultura podem gerar mais trabalho para os moradores, porque Salvador é um lugar único, cheio de história, música e festas que o mundo inteiro há de pôr fim. É importante que a prefeitura e o governo invistam em atrair empresas para a cidade, criando novos postos de trabalho. Com mais indústrias, comércios e serviços, as pessoas terão mais oportunidades de crescer e melhorar de vida. Desigualdade salarial e pobreza em Salvador. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Enquanto algumas pessoas ganham muito dinheiro, outras têm dificuldade até para comprar o básico, como comida e roupas. Você sabia que as pessoas que estão entre os 10% mais ricos da cidade ganham, em média, 13 vezes mais do que as pessoas que estão entre os 10% mais pobres? Isso significa que, enquanto uns vivem com conforto, outros lutam todos os dias para sobreviver. Nos últimos anos, a situação ficou ainda mais difícil. Entre 2020 e 2021, a pobreza aumentou em 44%. Isso aconteceu por causa de problemas como a pandemia, a falta de empregos e o aumento dos preços. Muitas famílias passaram a precisar de ajuda para se alimentar e cuidar de seus filhos. Mas existem pessoas e organizações trabalhando para mudar isso, ajudando quem precisa e lutando para que todos tenham uma vida melhor. Juntos, podemos fazer a diferença. Êxodo urbano e qualidade de vida. Nos últimos anos, muitas pessoas decidiram sair das grandes cidades, como Salvador, para buscar uma vida mais tranquila. Isso é chamado de êxodo urbano.
quando as pessoas deixam as áreas urbanas para viver em cidades menores ou no interior. Essa mudança acontece porque, em lugares menores, o custo de vida é mais baixo. As contas, como aluguel e comida, geralmente são mais baratas, e a rotina costuma ser menos estressante do que nas grandes metrópoles. Outro motivo que ajudou nessa mudança foi o trabalho remoto. Muitas empresas agora permitem que as pessoas trabalhem de casa e isso fez com que elas não precisem mais morar perto do escritório. Com essa liberdade, muita gente escolheu viver em lugares mais calmos, onde podem ter mais qualidade de vida. As dificuldades das grandes cidades, como trânsito, violência e altos preços, também fizeram com que essa tendência crescesse. Quem busca mais sossego e economia acaba vendo nos lugares menores uma chance de viver melhor. Violência e insegurança. Pública Salvador enfrenta um grande desafio. É considerada a segunda capital mais violenta do Brasil. Essa realidade traz preocupações para muitas pessoas que vivem na cidade, como o medo de assaltos, roubos e outros tipos de violência. Essa insegurança tem levado muitas famílias a tomar decisões difíceis. Algumas optam por se mudar para o interior ou para cidades menores da região metropolitana, buscando lugares onde se sintam mais seguras e possam viver com mais tranquilidade. A violência não afeta apenas quem decide partir, mas também aqueles que permanecem na cidade. Ela prejudica o desenvolvimento e faz com que Salvador perca habitantes e talentos que poderiam ajudar a construir um futuro melhor. Enfrentar a violência exige união e esforços conjuntos entre as autoridades, a população e organizações sociais. Somente assim será possível tornar Salvador um lugar mais seguro para todos. Desafios, futuros e soluções. Propostas: Salvador enfrenta desafios importantes para crescer e se desenvolver de forma sustentável. Entre eles, está a necessidade de desburocratizar a economia. Isso significa tornar os processos mais simples para que as empresas possam se instalar e operar na cidade com menos dificuldades. Atrair novas empresas é essencial para criar mais oportunidades de trabalho. Com mais empregos, será possível melhorar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer a economia local. Outro grande desafio é o combate à violência, que ainda afasta moradores e investidores. Tornar Salvador um lugar mais seguro é fundamental para trazer de volta a confiança das famílias e das empresas. Com esses esforços combinados, menos burocracia, mais segurança e mais empregos, Salvador pode reverter o declínio populacional e econômico, tornando-se uma cidade vibrante e cheia de oportunidades para todos.